Olá pessoal, vamos falar nesse bate-papo de hoje a respeito de uma questão que está sendo muito questionada, as perguntas, né, que estão chegando sobre questões das ervas, né, da utilização das ervas. Como eu falei em outro vídeo anterior a este, dias atrás, nessa questão da gente ter respeito, né, com as coisas da natureza. Então, também na questão de sair fazendo tudo que ensinam, que é perigoso, né? Então, eu separei aqui uns tópicozinhos a respeito desse assunto, né? Ervas. Pessoal, as ervas, elas são da natureza, né? Então, na internet, tem vários sites falando de ervas, né? Uns com boas intenções, né? Aliás, todos com boas intenções, só que a diferença que se faz é que tem uns que ensinam certo e outros ensinam errado, vamos dizer assim, na minha humilde opinião, né? Então, é bom que a gente tenha, né, pessoal, assim, um bom senso, né? Fé, respeito e um bom senso, porque sem a fé não vai haver solução para o nosso problema. Mesmo você utilizando a erva certa, se você não tiver fé, é a mesma coisa que você não a tenha utilizado, né? O respeito é para você, para nós, né? Temos respeito pelas forças da natureza, pelas energias vegetais, tá? Porque assim ela te respeitará também e fará que você tenha um bom resultado naquilo que você almeja, né? Porque nós somos comparados, é tudo comparado à eletricidade, tá? Essa mesma energia elétrica que vive nas nossas casas, se você apagar do poste, não tem energia elétrica dentro de casa. É a mesma coisa. Então, a gente utiliza as ervas, né, muitas vezes, com esse intuito, né, de dar limpeza, fortalecimento, rejuvenescimento, essas coisas. Então, o bom senso, né, gente, vamos ter um bom senso, porque o bom senso é aquele conhecimento básico das propriedades naturais da planta e respeitando as energias espirituais de cada uma, né? Porque acho que aqui quase todos sabem que cada planta tem uma energia espiritual correspondente. Então, e o que nós temos também que ver nas ervas que vamos tomar os banhos, né? Fazer uso em defumações, ou mesmo limpar a casa, com o chão, jogar no chão, como às vezes se faz, né? É o perigo, né, que tem das utilizações. As pessoas não se dão conta dos perigos, fazem o que ensinam, né, principalmente na mídia, e saem fazendo como aquilo que eu já falei anteriormente. Não se sabe a egrégora espiritual daquela casa. Não se sabe, não se tem conhecimento do perigo que é, às vezes, utilizar uma erva que nada tem a ver de espiritual com o morador da casa, o dono da casa nesse caso, né? E da egrégora espiritual do local, né? Como eu já falei em outros vídeos, nós temos egrégoras espirituais dos locais, temos das casas, temos de tudo que é na natureza, né, pessoal? Tem uma egrégora. Então, por isso, eu sou muito criteriosa nesse sentido, sabe? Eu não gosto de ficar receitando ervas para um, para outro, assim, sem saber qual é o fundamento energético daquela pessoa, e espiritual, energético e espiritual, né? Então, eu respeito a individualidade de cada um. Esse é o meu ponto, né? Eu sou muito preocupada com isso, em ver qual é o fundamento energético e espiritual de cada pessoa individualmente, ou de cada local, entenderam, pessoal? Então, muitas vezes as pessoas querem porque querem uma receita para isso ou para aquilo, mas eu não sei qual é o fundamento, então eu tenho que analisar para ver o fundamento, para ver se com aquilo ali, qual é a erva correspondente, como já dito em outros vídeos, né? Que às vezes a egrégora espiritual pede uma erva rara, e aí o que vai acontecer? A erva que nem tem normalmente nas listagens dos herveiros, né? E é uma erva rara, e às vezes tem que ir em outro local para achar essa erva para fazer a limpeza dos locais ou mesmo das pessoas, né? Vai depender o que, vamos dizer assim, a egrégora espiritual vai pedir, né, para aquela casa ou para aquela pessoa, entendeu? Então, porque nós temos individualidade física e espiritual, como já foi falado. Se nós temos uma individualidade física e outra espiritual, nós somos quase um grande código de barras, como eu já explico, né? Em vários vídeos eu explico isso, em vários textos também. Nós somos quase grandes códigos de barra, né? Cifras energéticas. Aqueles códigos de barra que a gente vai no banco e paga por aquele código, um exemplo.
Se você está pagando uma conta por aquele código, é a mesma coisa que acontece conosco, tá, pessoal? Nós somos grandes códigos de barra. Se errar um risquinho daquele ali, não é aquele produto que você vai pagar, né? Dá erro lá no computador, né, do banco. Onde for que você for pagar, dá erro, porque não é aquilo que você quer pagar. E a mesma coisa somos nós. Você vai usar uma erva em você que nada tem a ver com você, ela pode te dar, inclusive, um tipo curto-circuito. Entenderam, pessoal? Antigamente, né, muitos anos atrás eu trabalhava no hospital, como eu já falei aqui na minha cidade, Duque de Caxias, e aquele campo energético dali é terrível, né? E eu estou me lembrando desse detalhe agora das ervas, porque certa ocasião apareceu lá já desencarnada, né? Eles levaram ela, mas ela já estava desencarnada. Uma pessoa toda com roupa de santo, né? Que eu não sei se era de Umbanda ou se era de Candomblé, a gente não entrou nesse pormenor, mas com aquela roupa do santo e toda cheia de erva, né? E ela simplesmente infartou, né? As pessoas que levaram ela para lá, para socorrê-la, que já não deu mais tempo, ela passou mal na hora de estar fazendo aquele trabalho. Vocês estão entendendo, pessoal? Deu um curto-circuito, vamos dizer assim. Por isso é que eu sempre pensei dessa forma, e depois daquele exemplo ali que eu vi com os meus olhos, aí realmente eu fiquei mais certa ainda do que cada um tem a sua individualidade e tem o seu modo de trabalhar com ervas também, né? Naquele caso lá, dessa pessoa que desencarnou, eu não sei o que ela fez, eu só sei que ela estava com a roupa do santo, né, cheio de colares e guias e pulseiras e coberta de ervas, né? Coberta de ervas no corpo, a roupa colada, molhada, né? Disseram que foi um banho, que ela estava fazendo um trabalho lá, e o banho, e aconteceu isso. Olha só, pessoal, uma pessoa acostumada a lidar com ervas. Aconteceu isso, vocês imaginam quem não está acostumado, né? Então, pessoal, eu quero dizer a vocês que é bastante comum, né, a utilização de pessoas, banhos com defumadores, de pessoas que são leigas nos assuntos. Elas escutam aqui, escutam ali, faz isso, faz aquilo. E as pessoas vão e saem fazendo, né, seu menor critério, que é toda a minha preocupação. Depois, então, desses exemplos que a gente vê por aí que o meu critério aumenta mais, né? Nessa questão aí, né? Então, que é muito, que as pessoas perguntam muito, por que não pode tomar da cabeça para baixo? É porque exatamente afeta a água do banho, né, daquele chá, daquela erva, que vai bater no chakra coronário, né? Que é o chakra da coroa. Então, ali a gente tem que ter muito cuidado, né, com o chakra da coroa, porque o chakra da coroa, ele inclusive leva à loucura. Se você colocar uma erva ali que ele não vai aceitar, né, que a tua egrégora não aceite, no mínimo te leva à loucura, ou te leva à desencarnação, né? Então, realmente é o perigo. E os outros, mesmo os outros do pescoço para baixo, pescoço não, do ombro para baixo, também são perigosos, porque não bate às vezes com a egrégora da pessoa. Então a pessoa tem que ter muito cuidado. Aí a pessoa pergunta, quando devo tomar? Eu posso tomar ou não posso? Aí vira e mexe, pessoal, tem alguém me perguntando isso. Então, devido a todos esses questionamentos que eu recebo, muito mais de 10 questionamentos, eu resolvi falar alguma coisa sobre as ervas, né? Alguma coisa assim, para quem não conhece. Então, elas são classificadas, pessoal, até anotei aqui, elas são classificadas em 3 categorias, tá? As ervas agressivas ou quentes, tá? As ervas equilibradoras ou mornas, e as ervas frias ou específicas, né? Então, pessoal, falando sobre o primeiro item, que são as quentes, as agressivas ou quentes, esse caso aí das quentes, frias ou mornas, não significa que é temperatura ambiente não, tá, pessoal? É a temperatura do ar que tá ali. Você toma muito quente, ou você toma banho frio, ou você toma banho morno delas. Não é isso. É uma questão de nível espiritual das ervas, tá? Então, eu vou começar aqui falando da classificação, né, que é espiritual, não é da temperatura ambiente, e as agressivas ou quentes. Essas ervas agressivas ou quentes, elas são aquelas que executam uma limpeza astral mais profunda, tá, pessoal? Elas limpam a aura, miasmas, lavas astrais, essas coisas assim, tá? Elas são ervas que elas atuam nas linhas de choque. Elas atuam nas linhas de choque assim da pessoa, ou seja, em demandas, né? Quando a gente vai e analisa e vê que a pessoa está com uma magia mandada por alguém. Pode ser que haja necessidade da pessoa se banhar do ombro para baixo com uma erva dessa, ou uma mistura de ervas, que eu vou falar mais adiante.
Então elas são da linha de choque, demanda, magia negativa, essas coisas assim, que são essas ervas agressivas ou quentes. Sempre lembrando que esse quente não é porque o banho é quente não, inclusive pessoal, o banho tem que ser de morno para frio, em qualquer uma delas. Mas significa isso, né? A limpeza espiritual profunda que ela faz, né? Nesse caso, aí são as ervas quentes, arruda, guiné, né? Alho, espada de São Jorge, né? E outras mais, né? Comigo ninguém pode, urtiga, cacto, essas ervas assim, são ervas chamadas ervas quentes ou agressivas, tá? Que é para a limpeza profunda, tá? Aí depois, eu anotei aqui, vem as ervas, só que lembrando, tem que ter critério espiritual, tá, pessoal? Não vai, porque eu acho que eu estou com uma magia, eu vou tomar um banho do pescoço para baixo de arruda. Não. Às vezes você botar um galinho na orelha de arruda, a orelha, ele tem um chakra. Nós temos um chakra do ouvido que é ligado à glândula do chakra frontal. Tá, pessoal? Olha o cuidado que é das pessoas que colocam um galinho de arruda aqui na orelha, para tirar o mal-olhado, né? Eles dizem que é para tirar o mal-olhado, tirar a inveja. Só que essa arruda ali, ela está mexendo, ela está próximo do ouvido, do chakra do ouvido, que é um chakra que vai dar na glândula, tá? A hipófise, tá? Que é responsável pelo chakra frontal. Então, olha o perigo, né, pessoal? Olha o perigo. As pessoas não sabem e saem fazendo, né? Então, elas executam nessas ervas quentes uma limpeza mais profunda, né? Assim, no sentido da aura, né, das pessoas. A outra seria as ervas que são as ervas mornas, né, ou equilibradoras, que elas são usadas na função de reajustar o campo energético, tá? A erva morna, chamada morna ou equilibradora, ela reajusta. Ou seja, olha a diferença para a erva quente ou agressiva, né? A quente e agressiva, ela tira, ela corta aquele mal, vamos dizer. E a equilibradora ou morna, ela reajusta aquele campo, porque quando você mexe com o campo mais forte, mais profundo, a limpeza mais profunda, feita pela energia da erva quente ou agressiva, você vai ficar um pouco debilitado, entendeu, pessoal? É normal ficar um pouco debilitado, porque você teve sua aura um pouco agredida, porque é assim, é mesmo que fazer uma limpeza profunda num local, você esfrega tanto que acaba até furando, vamos dizer assim, certo? Então, para que isso não aconteça, pela limpeza dada pela erva agressiva ou quente, que é necessário muitas vezes, a erva morna ou equilibradora, ela equilibra isso aí, entendeu, pessoal? Elas adequam o padrão energético, né, do campo espiritual das pessoas, né? Então elas são para equilibrar, reconstituir a aura, né, que porventura tenha sido esburacada por cargas negativas, ou seja, de repente a aura está esburacada por cargas elétricas negativas, e vem a erva quente também limpa e acaba mais de esburacar. Aí vem a erva morna, equilibradora, e reajusta todo aquele campo energético, entenderam, pessoal? É isso que acontece com a erva morna. Erva morna é hortelã, levante, sálvia, alfazema, alecrim. Essas aí são ervas mornas, né, que servem para reequilibrar esse campo aí. Então, muitas vezes são usados nos banhos 3 ervas, né? Nos banhos, assim, vamos dizer, banhos de emergência. 3 ervas, uma erva quente ou agressiva, uma erva morna ou equilibradora e uma erva fria, tá? Ou, assim, específica. Por quê? Porque as ervas frias, específicas, elas têm o poder de atuação depois de limpar e equilibrar. Então, limpa, equilibra, né? Reajusta, né? E ela atua para equilibrar todo o outro sistema, um outro tipo de equilíbrio, pessoal, que ela dá. As ervas frias ou específicas, entendeu? Então, pessoal, ainda que acontece, por isso que a gente às vezes usa, tem ervas, inclusive, que são em 2 categorias, né? Por exemplo, tem erva que ela pode atuar tanto na categoria de morna, ou equilibradora, ou pode atuar na categoria de fria ou específica, dependendo do banho, dependendo daquela ação que você vai colocar como agressiva, ela pode fazer 2 papéis, tá? Ela pode fazer 2 papéis. Por exemplo, o hortelã e o levante, ele pode ser, né? Eu até anotei aqui, o levante e o hortelã, ele pode ser tanto equilibradora ou morna, como de repente no outro banho ela pode servir
como fria ou específica, entendeu, pessoal? Então as ervas para frias ou específicas, né? Ela pode ser usada para a prosperidade, para coisas, sentidos afetivos, ela pode ser usada aí por criança, né? As ervas frias, elas podem ser usadas por adolescente, na fitoterapia e por aí vai. Algumas ervas são rosa, anis, jasmim, tá? O que é o café, louro, melissa, manjericão, tá? Elas podem, o boldo também pode ser usado como erva fria. E como chá, né, pessoal? Como chá também. Ela é erva fria, mas não é, como eu já expliquei, que o banho é frio. Ela é fria no sentido espiritual, né, da coisa. Então são ervas, essas ervas da categoria fria, às vezes elas podem ser usadas da cabeça para baixo, né, dependendo da sua egrégora. Ela pode ser usada da cabeça para baixo. É assim, em adolescente, criança, você pode usar um manjericão, tá, pessoal? Pode usar um manjericão, assim, do pescoço para baixo, em criança. Criança pode usar, tá? Criança não se dá banho com erva agressiva ou quente, não, tá, pessoal? Só se dá com rosa, tá? Só se dá com jasmim, geralmente flores. Você pode dar um banho numa criança algumas vezes assim, uma vez ou outra, para amenizar, né? Alguma coisa assim, um olho grande, uma inveja na escola, uma coisa assim, você pode usar, tá? O banho de rosa, do pescoço para baixo, pode usar junto com manjericão, tá? Em criança. Pode usar sim, tá? Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Eu tenho mais coisa para falar sobre os banhos, né? Na questão dos banhos. Mas fica para outro vídeo, porque esse já ficou um pouco longo. No outro vídeo eu vou falar sobre a questão dos banhos, tá? Alguns banhos genéricos que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, obrigada.